O projeto construtivo, eu acho que essa pedagogia é uma das pedagogias mais desejadas, né, pelos professores e é muito utilizada principalmente nas escolas particulares. O projeto construtivo visa construir algo novo, introduzido inovações, ora do ponto de vista tecnológico, ora do ponto de vista conceitual, ora do ponto de vista procedimental. Há conceitos e procedimentos que precisam ser trabalhados, os projetos didáticos eles são extremamente favoráveis e possíveis para isso. Eles propõem uma solução nova para um problema, uma situação que é antiga. Então, como é que eu resolvo isso? Com isso, a gente tira a escola daquela chamada neurose social, né? Que é praticar sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então, não tem condição. Então, trabalho com essa pedagogia de projetos, ela permite o pensamento com novas posições e novas possibilidades. Para isso, então, a gente tem essa pedagogia que passa a possuir uma dimensão de inventividade. Que invenções meu grupo tem para solucionar aquele problema na função, na forma de um procedimento investigativo. O desenvolvimento de pesquisa sobre uma questão ou uma situação mediante o emprego do método científico. Observe, aqui a gente não vai trabalhar o achismo, a gente não vai trabalhar as suposições, a gente vai trabalhar a partir de um método científico que começa, antes de mais nada, na observação dos fatos, né, no desenvolvimento deles, na problematização deles. Então, é todo um trabalho científico que é feito dentro dessa pedagogia, dentro dessa didática. Aí vem em seguida o projeto didático ou projeto explicativo, que seria aquele que procura responder questões tipo como funciona, por que isso, para que serve isso, como foi isso construído. Veja que isso dá à natureza do projeto um caráter extremamente explicativo e, por conseguinte, extremamente científico também. A gente ainda tem a aprendizagem baseada em times. Essa, para mim, é uma das que mais me motiva e que mais me fascina, né, nas pedagogias ativas. Trabalhar com a pedagogia de time vai ir além do conteúdo. Dar oportunidade para os estudantes de estudar novos conceitos e novos processos para resolver novos problemas que o mundo está trazendo. Então, eu tenho um time todo, uma equipe toda trabalhando voltada para isso. Ok? Os grupos são pequenos, aproximadamente 5 a 7 estudantes, organizados, né, em unidades que vão ser trabalhadas durante uma unidade inteira. Então, eu terei um time, né, trabalhando toda uma unidade. Observe que essa é uma estratégia muito boa para alavancar, por exemplo, notas dos nossos estudantes. Quando a gente tem uma classe que está com um número de notas muito baixas, essa pedagogia é extremamente favorável, porque você vai ter um líder em cada grupo, que geralmente serão os melhores alunos da turma. Eles serão representantes daqueles grupos e eles vão passar o conhecimento. Então você tem a possibilidade de, numa pedagogia, né, como o TBL, espalhar o conhecimento, fazendo com que as pessoas todas cresçam conjuntamente. O uso de conceitos da disciplina vai fortalecer a tomada de decisão do grupo. Então, o grupo vai usar o conhecimento que eles aprenderam da matéria para estabelecer as decisões que eles terão para tomar. Antes dos alunos, devem estudar, né, esses materiais, executar testes, né, de ideias, chaves, a partir de leituras individuais, que eles vão fazendo e, em seguida, ao fazimento desse teste, o professor terá a oportunidade de verificar o que está certo, o que não está errado e trabalhar novas situações. Uma das vantagens dessa técnica é permitir que, após a exposição de tudo isso, o professor ofereça um feedback, corrija, né, os desvios de percursos e ouça as justificativas que os estudantes deram, eventualmente, para uma resposta que o professor simplesmente considerou errada. Que argumentos esses estudantes terão para levantar após esse fazimento? Então, é uma técnica muito gostosa, né? Porque você vai ouvir argumentos que são, assim, bem, vamos dizer assim, amalucados, mas
que na cabeça dos nossos estudantes tem uma lógica. E isso vale a pena para você desenvolver a oralidade e a capacidade cognitiva dos nossos estudantes para solucionar problemas. A etapa final disso será uma apresentação curta e específica que permite ao professor esclarecer os pontos que não ficaram extremamente satisfatórios. Ok? O restante da unidade, quer dizer, o restante daquele conteúdo que a gente tem ali, é o restante daquilo que permite com que eu vá distribuindo o conteúdo que eu teria formal no restante da unidade. Finalmente, as simulações, que elas complementam, né, uma aula expositiva, e é muito usada, por exemplo, nos trabalhos de marketing. Elas trabalham com a participação interativa, né, dos nossos estudantes, demonstrações com os concept testes, né, os testes de conceito. Então é uma pedagogia muito utilizada para esse segmento. É uma pedagogia que torna o ambiente extremamente divertido e atraente para a sala de aula, porque vão ser realizados testes que permitem que os estudantes estudem no campo prático aquilo que eles não teriam condição de ver normalmente. Por exemplo, trabalhar a concepção de célula, a visualização de uma célula, seriam coisas que dificilmente eles poderiam verificar dentro de uma sala de aula normalmente. Esses concept testes, então, permitem exatamente isso. As simulações permitem isso. Elas não substituem os experimentos reais, mas elas possibilitam que, na prática, eu tenha visualização de coisas que eu não veria normalmente em uma sala de aula. É uma aula, né, que torna-se bastante divertida e possibilita que se façam coisas que a gente chama de coisas impossíveis. É uma simulação para levar a aprendizagem relativamente rápida e muito eficaz a assuntos que são muito difíceis e mostra como vantagem ver aquilo que é invisível. Os métodos de estudo de caso são aqueles que inicialmente foram adotados pela Universidade de Harvard, por volta de 1908. Eles estimulam o pensar e o descobrir ativamente. Então, veja, isso os americanos pensavam há 100 anos atrás. E a gente ainda está engateando, né, nessa força de trabalho que estimule um pensamento mais crítico e mais racional. Apresenta, né, dilemas reais que levam a tomadas de decisões. As soluções serão encontradas e propostas pelos próprios estudantes. Então, isso é uma vantagem do método do estudo de caso. E o processo de aprendizado é composto, então, por 3 estágios, basicamente. Primeiro, a preparação do indivíduo, quer dizer, ele vai estudar o que é que ele vai ter que discutir. Segundo, o debate em pequenos grupos, né? Eles vão comparar aquilo que foi falado. E terceiro, eles vão discutir em sala de aula as ideias que apresentaram em grupos. Então, é um processo simples, fácil e que traz resultados bastante satisfatórios. Finalmente, a gente tem as gamificações, ou os jogos, né? Vamos dizer assim. Esses jogos, eles têm um poder de atração muito rico sobre os nossos meninos que aí estão. Os nossos jovens, eles vivem com o rosto na tela de um celular, na tela de um computador, jogando o tempo inteiro. Então, por que não utilizar a gamificação dentro da sala de aula? A gamificação, ela traz alguns aspectos positivos para a nossa aprendizagem. O uso dessa metodologia, ela possibilita o engajamento maior da turma, ela permite que você atraia público de todas as idades. Eu conheço e tenho amigos que têm a mesma idade que eu estou com 54 anos de idade, mas eles ainda vão ao computador jogar. Então, esse tipo de estratégia permite que eu atraia um público adulto ou um público juvenil, né, sem a menor dificuldade. E eles vão se engajar facilmente. Esse tipo de trabalho também traz um recurso de tipificação. Eu posso estudar, por exemplo, as mulheres nos jogos. Como é que elas são vistas? Eu tive 2 estudantes que foram estagiárias sob minha orientação e elas apresentaram para nós, então, esse trabalho de gamificação com o personagem feminino. Então, foi em ondas de empoderamento feminino, né, elas trabalharam como essas mulheres eram vistas nos jogos.
Então foi muito interessante para os estudantes, em grupos, estudarem essa tipificação da mulher, do jovem, do adolescente, né, dos guerreiros que são apresentados. Então, o que foi que a gente percebeu? É que o aumento do interesse no final da sala da apresentação desse projeto foi maravilhoso, né? Os alunos estavam todos engajados e o resultado final é que a nota foi lá para cima. A gente teve um crescimento muito grande. Perceba que não importa a metodologia que eu vou utilizar em sala de aula. Importa sim que aquilo que eu vou traduzir para esta realidade da minha sala de aula me torne, né, mais atraente, mais receptivo e mais próximo dos meus estudantes. É para isso que a gente se destina, é isso que a gente quer. Vocês terão como resultado prático desse trabalho duas experiências que a gente vai poder mensurar aquilo que vocês capturaram desse trabalho. No trabalho de apostila de vocês, segue um primeiro e um segundo exercício. No primeiro exercício, vocês deverão montar um plano de aula, seguindo uma desses norteadores. Observe que é interessante que você apresente o seu plano de aula para a língua portuguesa, né, ou para a língua inglesa. Particularmente eu prefiro que vocês façam isso em língua portuguesa, até porque a gente tem uma diversidade maior de modelos aqui do que de modelos em língua inglesa. Mas eles podem ser perfeitamente adaptáveis. Então o primeiro trabalho mensurável de vocês tem a ver com isso. O segundo trabalho é um resumo crítico, que está descrito os termos desse resumo, seguindo as normas da ABNT. Esse trabalho será enviado a vocês em tempo hábil e a gente vai poder conversar daqui para o nosso próximo encontro sobre essas situações. Eu agradeço a todos, né, pela audição, agradeço pelo momento, né, que a gente teve e espero que tenha sido extremamente útil para vocês, como foi para mim, contribuir com metodologias para o ensino da língua portuguesa como da língua inglesa. Um grande abraço a todos.